Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. 12 horas, boa tarde. A mensagem de hoje são de 3 grandes líderes. Primeiro, de Henry Ford. Só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem, irem embora da sua empresa. É não formá-los e eles permanecerem. De Richard Branson, da Virgin Group, capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir e trate-os bem para que prefiram ficar. E do Derek Bock, ex-reitor de Harvard. Se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância para você ver. Boa tarde, chegando a equipe de jornalismo da Rádio Hora, formada pelo Marco Antônio Marrom, operador de áudio, Márcio Pena, comandando vídeo, a produção de jornalismo do Alex Nantes e da Rafaela Moreira, a direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção-geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, como âncora do Giro Notícias, e essa equipe vai até às 13 horas com o melhor da informação para você. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Às 12 horas, 1 minuto, hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Também é o Dia Nacional do Rádio. E eu quero hoje, ao invés da opinião, abrir espaço para a gente recordar, para a gente ouvir aqui no Giro Notícias, um dos maiores comunicadores que nós já tivemos no rádio brasileiro e internacional, porque ele também atuou fora do Brasil. Falando de Hélio Ribeiro, uma sumidade do rádio, já nos deixou, advogado, filósofo, jornalista, e que fez uma das mensagens. Ele passou por várias emissoras de rádio e eu me lembro do Hélio Ribeiro na Bandeirantes. E uma das mensagens do Hélio, que eu vou abrir um espaço aqui no Giro Notícias, em comemoração ao Dia Nacional do Rádio, a voz, a mensagem, o talento de Hélio Ribeiro com a mensagem Eu Sou o Rádio. Giro Notícias. São 12 horas, 3 minutos. O Hélio Ribeiro está programado aí, vamos ver. Eu Sou o Rádio. Ele já entra. Vamos guardar a voz, o talento e a mensagem de Hélio Ribeiro aqui no Giro Notícias. Eu sou o rádio. Meu nome é Rádio. Minha mãe é Dona Ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente sou um ser eletrônico. Meu cérebro foi concebido e formado por válvulas. Minhas artérias são fios por onde corre o sangue da palavra. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. Minha vitamina tem o nome de kilowatt. Quanto mais kilowatts me dão, mais forte eu fico e mais longe eu chego. Hoje, graças às baterias que me alimentam, eu posso simultaneamente levar informações aos contrafortes das cordilheiras, às barrancas dos rios, ao interior de veículos que trafegam no centro nervoso das grandes cidades, à beira plácida dos lagos, à cabeceira dos doentes, aos operários nas fábricas, aos executivos dos escritórios, aos idosos que vivem só e às crianças que só vivem. Eu falo aos religiosos, aos ateus,
às freiras, às prostitutas, aos atletas, aos torcedores, aos presos, aos carcereiros, banqueiros e devedores. Falo a estudantes e professores. Seja você quem for, eu chego lá onde quer que você esteja. Ao meu espírito resolveram chamar ondas. Eu caminho invisível pelo espaço para oferecer ao povo a palavra nossa de cada dia. Mas estou sempre sujeito a cair em tentação e às vezes não consigo me livrar de todo o mal. Quando eu nasci, meu pai me disse que eu tinha uma missão: ajudar a fazer o mundo melhor, entrelaçando os povos de todas as partes deste planeta. Meu nome é Rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Materialmente, eu sou aperfeiçoado a cada dia que passa. As grandes válvulas do meu cérebro foram substituídas por minúsculos componentes eletrônicos. Os satélites de comunicação, gigantescos engenhos girando na órbita desse planeta, permitem hoje que eu seja mais universal, mais dinâmico e menos complicado, como o meu pai Marconi queria que eu fosse. Minha forma técnica tem sido aperfeiçoada há milhares de anos-luz. Mas eu acho que, no todo, o meu conteúdo ainda necessita ser burilado, melhorado, trabalhado e aperfeiçoado. Tenho noção, mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu ajudei, indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, achando os documentos perdidos, divulgando nascimentos e passamentos. Mas eu não sou tão sério assim como possa estar parecendo. Na verdade, um dos meus principais interesses é fazer com que as pessoas vivam mais alegres. Por isso, passo grande parte do meu tempo ensinando as pessoas a cantar e dançar. Minha grande vontade é a de ser amigo, sempre. O amigo que todos gostariam de ter. Útil nas horas sérias, alegre nas brincadeiras e responsável, sempre. No esporte, estou sempre em cima do lance, nos dois lados da rede das bolinhas de tênis ou de voleibol. E lá vem bola, na área do futebol, jogou na cesta, tô lá, nadou, pulou, saltou, girou, pegou, driblou, gol! Pode ser no pequeno clube da periferia ou nos grandes estádios olímpicos. Tenho noção da minha força política. Com uma notícia que dou, eu posso ajudar a eleger o diretor de um clube ou derrubar um presidente. Entendo minha grande responsabilidade de agente acelerador das modificações sociais. E morro de medo que me transformem em um mentiroso alienador. Sem querer ser vaidoso, eu posso até afirmar que se eu não tivesse nascido, o mundo não seria o mesmo. Meu nome é Rádio. Eu não quero ser mal entendido, eu sou apenas um instrumento. Para fazer tudo isso que eu disse que faço, eu preciso de uma equipe de seres humanos, que não tenham medo do trabalho, que entendam de alegria, emoções, fraternidade, que saibam sentir o pulso do campo e o coração da grande cidade. Noção básica de que tudo aquilo que fazemos é para conquistar ouvidos e melhorar pessoas. O que jamais conseguiremos se nos esquecermos de que a minha existência se deve ao número daqueles que me ouvem. O rádio vale pelo volume e a qualidade de seus ouvintes. Eu poderia fazer muito mais, mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo aquilo que eu quero. Eu sei que posso realizar o sonho de meu pai, Marconi, e mudar o mundo para melhor. Outro dia, fiquei muito triste quando ouvi um tal de Hélio Ribeiro dizer que eu, o rádio, sou a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Com alegria. Muita alegria, se possível. Hélio Ribeiro, matando saudades, emocionando aqui na abertura do Giro Notícias deste 25 de setembro de 2019, quarta-feira.
Agora são 12 horas e 9 minutos, em homenagem ao rádio. Nossos convidados hoje, Heitor Freire, hoje ele é corretor de imóveis, advogado, escritor e apaixonado pelo rádio e autor do livro Rádio, a Voz da História Sul-Mato-Grossense. Cumprimento os ouvintes do Giro Notícias. Boa tarde, Heitor. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade de estarmos, principalmente neste dia 12, neste dia do rádio, em que nós que temos essa sensibilidade e conhecemos e respeitamos esse meio de difusão tão importante e eterno, posso dizer assim, na minha concepção. Porque o rádio, desde que foi inventado até hoje, permanece sendo o maior veículo de comunicação, atinge indistintamente toda a população. Então, eu parabenizo a nossa rádio, ao Luciano, a você, ao Arthur Mário, por essa oportunidade de estarmos aqui e contribuindo com um pouco do nosso depoimento a respeito deste rádio fantástico. Muita história rolará hoje aqui no Giro Notícias até às 13 horas. E daqui a pouco também a participação do Ciro de Oliveira, produtor e apresentador aqui de Campo Grande. Tem muita história também no rádio sul-mato-grossense. São 12 horas e 11 minutos. Dando um giro nas notícias, o Congresso Nacional derrubou na noite de ontem por 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei sobre abuso de autoridade, que foi sancionada no início de setembro. Com isso, os trechos vetados por Bolsonaro e recuperados pelos parlamentares serão incorporados à legislação quando foram promulgados e publicados no Diário Oficial da União. As principais mudanças serão nos crimes e penas previstos para quem comete o abuso de autoridade. Agora são 12 horas e 12 minutos. A economia com PDV, é manchete do jornal Correio do Estado de hoje, não tira o Estado do limite prudencial. A adesão de apenas 132 servidores ao programa de desligamento voluntário, PDV, não foi o bastante para tirar o Estado do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. A economia com a saída dele será de 8 milhões, mas ainda continua dentro do padrão que não foge à responsabilidade fiscal. São 12 horas, 12 minutos. Eu quero abrir um parênteses aqui no Giro Notícias agora e fazer uma homenagem para Ana Júlia Rondon Armoa, minha neta que está completando 21 anos, faz fisioterapia na UFMS, e eu quero aqui desejar toda a felicidade do mundo, a família toda reunida lá em casa, comemorando, e eu trabalhando, cumprindo com a minha missão com muita alegria, com muito amor, de levar a informação através do Giro Notícias aqui na Rádio Hora. Parabéns, Ana Júlia, parabéns a toda a família. São 12 horas 13 minutos. Preço firme no mercado do boi gordo. A cotação da soja volta a subir. Já o mamão e o tomate estão mais baratos. Detalhes com o nosso repórter Humberto Ferretti. Giro Notícias. A oferta menor quando não consegue puxar para cima as cotações. Pelo menos mantém firme o preço do boi gordo. Dados da consultoria Safras e Mercado apontam que o valor da arroba nos últimos dias seguiu na casa dos R$ 150, em praças como Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. Já em São Paulo, a cotação subiu para até R$ 163. Principalmente os frigoríficos pequenos têm tido dificuldades na hora de comprar. Outro produto valorizado é a soja, apesar do momento de muita dúvida, por exemplo, sobre o preço do dólar. O indicador Exalc BMF Bovespa em Paranaguá avançou para quase R$ 87 a saca, muito graças às exportações, já que por aqui, boa parte dos compradores e dos vendedores está fora do mercado. Quem planta segue de olho no clima, já que em diversas áreas, o tempo seco até agora não deixou começar os trabalhos.
E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que destaque para maracujá azedo, caju, mandioquinha e quiabo. Nos casos de melancia, laranja-lima e cenoura e beterraba com folha, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar tomate, mamão-papaya, berinjela, alface, agrião, rabanete e batata lavada. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas 15 minutos. Vamos dar um giro agora pela redação com a Rafaela Moreira, que hoje está aqui na bancada também do Giro Notícias. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Gino. Boa tarde, ouvintes da Rádio Hora. E eu vim dar uma boa notícia para a população que, assim como eu, utiliza o transporte público. Pois é. 3 terminais de Campo Grande passarão por reforma e a licitação que busca empresas para reformar os terminais abrirá proposta para os concorrentes na sexta-feira, segundo aviso publicado no Diário Oficial de Campo Grande. 3 empresas já foram habilitadas na fase anterior e agora vão concorrer entre si para vencer a licitação, que tem o valor de 2,3 milhões de reais. Os terminais que passarão por reforma nessa primeira fase são o Terminal Júlio de Castilho, Bandeirantes e o Guarcurus. Segundo anunciou a Prefeitura de Campo Grande, quando lançou a licitação, a reforma do Terminal Bandeirantes terá custo de mais de R$800 mil, já o Terminal Guarcurus mais de R$500 mil e no Júlio de Castilho o valor da reforma será de R$700 mil. O projeto contempla banheiros, troca de bebedouros, bancos, revisão das instalações elétricas, hidráulicas, projeto e segurança contra incêndio, reparo da cobertura, pintura geral, troca dos bancos, sala para descanso dos funcionários e também está previsto o estacionamento de bicicleta. Um segundo edital ainda será lançado e contemplará os terminais Nova Bahia e Morenão, e também os pontos de integração. Já essa segunda licitação terá o valor de R$2,3 milhões. As propostas de licitação dos terminais Júlio Castilho, Guarcurus e Bandeirantes será divulgado no dia 27, Gino, no período da manhã. Que bom. Rafaela, só recordando, ontem você deu uma informação aqui no Giro Notícias que a nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está entre uma das melhores do mundo. E algumas pessoas me perguntaram na rua, encontraram, Gino, vocês comentaram lá e tal. Como é que é? Você pode dar um pouquinho mais de repetir a informação para confirmar? Pois é, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela está entre as 26 capitais, as 26 universidades federais do Brasil que participa, que está no ranking das melhores universidades do mundo. Foi um estudo, foi uma pesquisa realizada pela uma universidade britânica, que veio até a UFMS, fez uma pesquisa de campo não só na UFMS, mas em algumas universidades do país. E dentre os critérios que eles tinham de avaliação, a UFMS está dentro das melhores. Falei ontem parabéns para você, para o Alex, que cursam jornalismo e comunicação na UFMS. Falei até do Dr. Miquimba também, que formou medicina lá na UFMS. Meu cunhado Edson Carlos também, Dr. Edson Carlos. E a minha netinha, que hoje está aniversariando, que faz fisioterapia na UFMS. E a todos, professores, corpo técnico, alunos da UFMS, de parabéns. Pois é, Gino, essa conquista da Universidade Federal é para a população no geral, porque, como você disse, ela forma muitos profissionais durante todos os anos, uma turma se forma, então está capacitando a população, não só campograndense, mas do estado como um todo, então é um ganho positivo para todo mundo. Maravilha. Rafaela, obrigado pela participação aqui no Giro. 12 horas e 19 minutos. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, está em Bonito, lá no EcoSESI, onde está acontecendo a 9ª reunião dos ministros da Agricultura do BRICS, conjunto de países emergentes formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
A programação do encontro começou hoje e termina amanhã. O grupo da agricultura dos países do BRICS estão já em Bonito e Tereza Cristina falou brevemente na chegada ao palco do encontro e a expectativa é a melhor possível para que possamos trabalhar com 5 países que representam 40% da população do mundo. E é uma reunião que acontece no mundo inteiro. Trabalhar tecnologia, trabalhar novidades, trabalhar tudo que vem ao encontro da melhora do agronegócio. 12h20. Meu entrevistado de hoje, Heitor Freire, que é um apaixonado por rádio e autor do livro que conta a história do rádio aqui do Mato Grosso do Sul. Heitor, como é que foi, como é que surgiu a ideia, como é que você pesquisou, trabalhou, como é que você desenvolveu esse trabalho? Eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas ouvi comentários do Arthur Mário sobre a beleza do livro, conteúdo fantástico feito por você. Eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. E lá nós temos um trabalho sempre voltado para a valorização e registro da cultura em todas as suas formas de atividade, de manifestações. Então, em parceria lá com a doutora Vera Tilde de Castro Pinto, outra associada e amiga e companheira que tem uma cultura fantástica. Professora Vera Tilde. Vera Tilde de Castro Pinto. Então, a Vera Tilde e eu, por uma solicitação dela, nós escrevemos um livro sobre a história da aviação sul-mato-grossense, chamado Decolando Daqui. Depois que nós editamos esse livro e lançamos lá na base aérea, foi uma associação nossa que demonstrou uma parceria, uma afinidade muito grande entre nós. Então, depois de editar o livro e publicar esse livro sobre a aviação, surgiu uma conversa. E o rádio, hein? O rádio, que é esse veículo fantástico de comunicação, de que está se reinventando todos os dias por causa do avanço tecnológico e também da concorrência de outros meios de comunicação, precisava de um registro. Então vamos fazê-lo. E começamos a pesquisar. Com o apoio do presidente do Instituto, o professor Hildebrando Campestrini, de saudosa memória, que foi durante 14 anos presidente do Instituto. O professor Valmir é o presidente hoje? É o Valmir Batista Correa, outro grande cultor da história, o professor, escritor da história, registra muitos livros de história, o professor Valmir, com a sua esposa Lúcia Salsa Correa, que também é associada do Instituto. Mas o professor Campestrini, nos 14 anos em que ele presidiu o Instituto, e eu fui vice-presidente durante 12 anos junto com ele, nós estabelecemos assim uma ligação e um objetivo no sentido de registrar a nossa história. Então, o professor Campestrini criou a série Eu Sou História, onde as pessoas simples da cidade têm o seu registro de vida publicado. Então, e aí, né, dentro desse conjunto de atividades, nós resolvemos publicar esse livro, Rádio, a Voz da História Sul-Mato-Grossense. E esse livro foi editado em 2012. Então, é um trabalho, como eu disse, junto com a Vera Tilde, e que tem em seu conteúdo grande parte do registro da história. Lógico que não esgotou o assunto, porque o rádio é um universo muito grande. Mas nós procuramos aqui homenagear e registrar alguns personagens históricos, do qual o maior que nós temos é o Juca Ganso. O Juca, eu tive a oportunidade, o que está transcrito aqui, é uma entrevista que eu fiz com ele na casa dele. Então, o Juca é aquele ícone do rádio e que deixou um registro muito grande da história e da vivência dele durante tantos anos na frente do microfone.
Que dá voz, que dá o título, inclusive, de uma das salas aqui da rádio. Eu o já vi ali, Ramão eu Acho vou Carro jogando. também é o estúdio onde nós estamos falando. E grandes ícones do rádio. Relembra, a Radiodifusora foi a primeira do estado, né? Mato Grosso Uno. Foi a primeira. Depois veio uma rádio de Corumbá, se não me engano, e aí a Rádio Cultura. A Rádio Cultura, quase 70 anos, que hoje é a FM Hora. Sim. E grandes nomes, né? Nassura, por exemplo, passou pela Nassura Cultura, está no livro. Tá. Zé Maria, de saudosa memória. Zé Maria, que é o criador. O Ramão Acho Carro, Que é o irmão do Juca do Ganso. Juca, que é o que dá o nome a esse estúdio onde nós estamos falando. Estúdio Ramão Acho Carro. E grandes outros nomes, né? E que mais? Registra programas, registra nome de grandes profissionais? Sim, aqui nós temos, dentro do conjunto de assuntos e no índice aqui, nós temos, por exemplo, um texto sobre a radiodifusão sonora, escrita pelo doutor advogado Salomão Francisco Amaral. Doutor Salomão... Lá de Corumbá? Corumbá. Meu Corumbá, conterrâneo, conheci ele muito. um advogado, tem uma vida e uma participação na história do nosso estado de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul muito grande. E o doutor Salomão, quando saiu de Corumbá, foi estudar em Cuiabá. Lá na rádio ele tem uma voz fantástica. Então ele foi e trabalhou na rádio A Voz do Oeste, lá de em Corumbá. Cuiabá. Depois ele foi para o Rio e trabalhou lá numa agência de publicidade, J. Walter Thompson, e ele foi um dos homens que mais contribuiu também para a difusão do rádio e sempre participou ativamente. Então tem a história esse texto do Dr. Salomão, tem o Barbosires, Sebastião Barbosires, também sobre a comunicação. Temos um artigo do Dr. Abílio Leite de Barros. Também de Corumbá. Dr. Abílio é escritor, pecuarista, irmão médico. do Manuel de Barros. Então, o doutor Abílio, ele fez um trabalho e ele conta umas histórias interessantes, muito cômicas a respeito de sobre o rádio o rádio como que era aquele rádio? De comunicação das fazendas. Ah, sim, que era o meio, celular, o meio de comunicação com as fazendas. Exatamente. Alô Pantanal, marcou época em Corumbá, aqui também. Não, e o próprio Juca o Juca mandava, também, na hora do quem ouvir, favor avisar. É. Então, o doutor Abílio relata interessante as histórias dele. E tem umas realmente cômicas. Alô, fulano, aí na fazenda tal. Olha, aquele cavalo que o senhor comprou morreu, a mãe não sei o que, está no hospital, mas tá tudo bem, manda um abraço. Pede a música tal. Inseriram no papo aqui, chegando, Ciro de Oliveira, apresentador. Boa tarde, Ciro. Prazer tê-lo aqui no programa Giro Notícias. Boa tarde, Notícias. Gino. Boa tarde, Heitor. Prazer, Ciro, realmente tem muita história aí também. do Juca Ganso, né? Eu não posso me emocionar, eu choro fácil pra caramba. Desde que me entendo por gente, eu já ouvia rádio. Então, eu ouvia muito a Rádio Cultura, Ramão Acho Carro, Doralice Vargas, e na Rural o Juca Ganso. Bosco de Medeiros também, Bosco de naquela Medeiros, época. Marins Gonçalves, o Sabino Presa, meu ídolo no rádio era Sabino Presa foi... Eu tive 3 ídolos no rádio, era o Sabino, nessa ordem, Sabino, Juca Ganso e Doralice Vargas. E eu comecei na educação rural com 14 para 15 anos, justamente fazendo isso. Eu pegava os avisos da hora do fazendeiro. Alguns eu passava limpo porque a letra não dava para o Juca entender, mas alguns eu deixava com aquele português que o cidadão escrevia, né? E era tudo isso mesmo. Alô, dona Maria, seu João está indo aí amanhã aí para a fazenda Taboco, está pedindo só mandar um cavalo lá no bar do seu Arlindo. E dali eu comecei a fazer sonoplastia, depois para discoteca, já comecei a produzir programas. Então aqueles ídolos que eu ouvia no rádio, estava trabalhando junto com eles.
O João Bosco, na época que eu entrei na rádio, era o rei da juventude com o programa Juventude em Brasa. Juventude em Brasa, à tarde, transmitia da Casa das Bolsas, ali na rua Exato. Maracaju. A Rural, ela, quando eu a conheci, ela funcionava na Dom Aquino, com a Rui Barbosa, ali na casa do Bispo. É na casa do Bispo, onde hoje tem um posto de gasolina. Ali era Rural. E o Sabino apresentava um programa de calouros. Eu, criança, o SESI, eu já ia para lá para ver o Sabino apresentar, né? Então eu não tive aquela criança que não teve assim, que não brincou na infância. Eu ouvia rádio, ouvia muito a Bandeirantes. Nós abrimos o programa hoje com o Poder da Mensagem do Hélio Ribeiro. Então, Hélio Ribeiro, quando ele falava assim, onde você estava, em 1900 não sei quanto, ouvia muito Barros de Alencar. Barros de Alencar na Tupi. Então, o Bosco, quando os artistas iam para Campo Grande, Ângela Maria, Barros de Alencar, Gerry Adriane, todos eles passavam pelo programa do Bosco. Então, eu me lembro muito bem o Barros de Alencar, quando veio. A rádio já funcionava na 14 de julho, onde hoje é o Objetivo, aquela escadaria ali, encheu de meninas para ver o Barros de Alencar. Barros, eu tive a oportunidade, Ciro, de levá-lo em Corumbá, no dia 21 de setembro, dia do aniversário. E eu casei em dezembro desse ano, 74, 75. Barros fez o show, aí eu repassei o cachê. Ele tirou, era 10 mil, ele tirou 2 mil e me deu de presente de casamento. Eu falei, esse aqui é presente de casamento do Barros de Alencar. Eu me lembro que eu ouvia muito na Rádio Cultura as novelas do Onésimo Filho. Onésimo, eu trabalhei com o Onésimo. Eu trabalhei com ele um tempão também. Já na TV Morena. Na TV Morena, E era uma figura, sabe? Ele sempre tinha uma piadinha nova para contar pra gente, gostava de ópera. Às vezes eu viajava com ele para o interior, que a gente fez muito festival de música no interior, eu ia junto, ia no carro dele, um Fusquinha que ele tinha, e ele ia ouvindo ópera. Eu falava, Onésimo, não aguenta essa sua seleção de ópera. Não, você tem que aprender a gostar de ópera. Mas assim, sempre fui apaixonado pelo rádio. E na área de jornalismo, Ciro e Heitor, Domingos Cruz e Adolfo Rondon apresentaram o grande jornal falado, na época do Nassura, na época da Cultura, na época que era a rede da Bandeirante, era a rede nacional, né? Isso. Então tinha também o Pastel, Antônio Carlos, grandes profissionais do jornalismo. O Pastel, muito meu amigo também. Uma voz fantástica. Foi o primeiro apresentador de televisão. De noticiário de televisão, na TV, exatamente. Da TV Morena. Então, assim, eu acho muito importante a gente lembrar as pessoas que fizeram a rádio aqui no estado. Porque... J. Aguilar. Rui Pimentel. Eu me lembro que na Educação Rural, quando ela já estava ali na 14... Tínhamos 2 estúdios, um era pequeno só para os locutores e tinha um maior, ali tinha música ao vivo, programas ao vivo com Deli Delinha, Betinha, Zé Correia, Amambaia Mambaí, Jandiri Benites. E eu tinha 14 para 15 anos, eu era super tímido, eu ficava de longe, não tinha coragem de chegar nem de conversar com eles, eu ficava ali admirando, sabe? A Adelinha hoje é minha grande amiga, sabe? E o filho também, além de cantor, João Paulo está no rádio também, né? Na nossa co-irmã, Rádio Educativa FM. E eu mesmo, o jornalismo de TV aconteceu na minha vida, independente do rádio. Mas eu nunca deixei de estar no rádio e na televisão também. Hoje você atua também em televisão, na parte de produção. Eu já atuava na TV Morena, porque eu fiquei durante 37 anos na TV Morena. Aí me aposentei, pensei que eu não ia trabalhar mais, a Record me chamou para cobrir umas férias, eu nem queria ir, sabe? Já estou lá há 9 anos. E agora me puseram na rua de novo, eu estou voltando para a rua para contar as histórias de Campo Grande. Inclusive, a semana passada eu gravei com o Bosco de Medeiros, com o Wilson de Aquino e com a Maria Garcia, a primeira locutora da Rádio Cultura. Está viva, com Maria 91 Garcia. anos. A professora Maria. Ela está com a lúcida, mente lúcida, tranquila. Nós temos um texto dela aqui. Tem também? Tem. Ela fala sobre
primeira locutora, Maria Garcia. Ela lembra... Ela põe aqui, deixa eu ver o nome dela aqui. Porque ela fala assim, eu não fui a primeira locutora de Campo Grande, foi a fulana, eu não lembro o nome agora, mas ela fala. Ela fala, eu fui a primeira mulher na Rádio Cultura. E você hoje também apresenta domingo... Eu estou na TV Educativa, na FM Educativa, eu estou lá... Pela manhã e à noite. Amanhã à noite. Eu sou ouvinte, com todo respeito a todos os programas, a todas as emissoras de rádio. Eu estou lá já há 25 anos. Bom gosto não sou musical. Funcionário público, eu sou contratado e muda de governo, você sabe que cada eleição muda e eu continuo lá, sabe? Eu fazia à noite, das 8 até meia-noite. Aí quando mudou de governo, eles quiseram esse horário da noite. Falei, tá, eu não mexo no horário da manhã. Da noite, tudo bem. Aí fiquei, acho que 2 semanas fazendo o horário da manhã. Aí me chamaram para conversar que o horário de domingo à noite, das 8 até umas 10 horas, ninguém queria fazer, porque eles que concorriam com a televisão. Se eu toparia fazer, eu falei, eu topo. Hoje eu tenho ouvintes que deixam de ver televisão para ficar me ouvindo. A dona Estelinha, a mulher do Manuel de Barros, é minha ouvinte. Adora meu programa. Ela nunca falou comigo. Eu fiquei sabendo através de uma outra amiga que um dia chegou para mim e falou assim, a dona Estelinha, a mulher do Manuel de Barros, sua fã, sua ouvinte. Uma outra pessoa também que a gente tem que registrar, o Aspésio, né? Luiz Humberto Aspesi. Márcio Pena trabalhou com ele e eu era que produzia o programa do Aspesi. Eu fazia a programação para o Aspesi. O Aspesi está no livro também. Márcio? Luiz Humberto está. Uma pessoa de uma sensibilidade, de uma educação, não é mesmo, Márcio? Eu nunca vi o Aspesi assim... Uma cultura. Dar uma dura em alguém, ou falar mais alto com alguém. E uma coisa que ele me cobrava sempre, quando eu esquecia de... Passava uma semana, 2, sem programar Maria Creuza. Aí ele falava assim, cadê a musa do meu programa? Tinha que ter Maria Creuza, era a musa do programa do Aspesi. Marrom também, Marco Antônio, lenda da sonoplastia aqui em Campo Grande. Hoje Ciro... a gente não fala mais sonoplasta, né? Marrom é operador de áudio. Operador de áudio. Hoje não é mais. E o Márcio é operador de vídeo agora, porque agora rádio e televisão. Agora a gente se vê. Gino, só para registrar. Vocês mandam. Assim, o Ciro está bastante emocionado. Eu vi, é natural. É uma coisa natural. Uma ele coisa é o registro vivo da história do nosso rádio hoje. É ele, é o Ciro. E eu sou ouvinte assíduo do Ciro todo domingo de manhã. O legado dele é muito grande. Quando eu comecei a fazer sonoplastia na Rural, eu cobria folgas, né? Depois eu comecei a fazer o programa do Juca, que era 4 horas da manhã. Eu dormia quando era 78 rotações ainda, né? Aqueles bolachão, né? Eu dormia, enquanto a música tocava, eu dormia na mesa. O Juca vinha, abria o microfone, voltava pro estúdio, batia, Ciro, acorda, o programa está no ar. Eu acordava assustado. Mas só para registrar o nome da primeira locutora de Campo Grande. Aqui em Campo Grande, é Japira Alves do Vale. A professora Maria Garcia foi ela que escreveu esse registro histórico sobre a Japira. Ela gosta de lembrar sempre. E aqui na FM Canarim nós tínhamos uma voz feminina muito bonita. Aliás, fui eu que trouxe ela para o rádio na difusora ainda, a Perla. Lembra da Perla, né, Márcio? Marrom também. Aí depois Marrom da Perla lenda do rádio aqui também. Tá ali. A Perla veio aqui para FM Canarinho, que eu acho que não devia ter mudado esse nome. Que eu acho o nome super diferente, não existe em lugar nenhum nesse país, realmente. Canarinho, sabe? Mas essas coisas vão modernizando, e a gente tem que acompanhar a modernidade, né? São 12 horas e 38 minutos. Seleção para professor com salário de até R$ 8.600 encerra a inscrição hoje. Vaga é para a área de pedagogia no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul de Maracaju. Vamos agora, rapidamente, com as dicas de finanças pessoais com o João Vitor Faedo. Em seguida a gente retorna com esse papo no Dia Nacional do Rádio, com o Heitor Freire e com Ciro de Oliveira aqui no Giro Notícias. Giro Notícias. Olá, querido ouvinte, bom dia. Vou te apresentar hoje um novo amigo da prosperidade, ou melhor, uma amiga, a paciência. Tem um verso que diz o seguinte: os planos do diligente
tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Veja só, paciência é uma amiga que não pode faltar em sua lista dos melhores amigos. Dinheiro e vida financeira não são uma corrida curta, parecem mais a uma maratona. E em uma maratona não adianta sair correndo feito louco no início, pois logo as forças e toda a energia irão se esgotar e não conseguirá completar a prova. Com dinheiro, não adianta pressa e querer resultados imediatos. Paciência precisa ser sua companheira diária. A paciência nos protege das tentações e nos livra das propostas mirabolantes. Tenha a paciência de iniciar com pouco, seja uma conta para poupar ou no seu novo ou ainda em seus novos hábitos de investir. Cuidado com aquele sentimento que logo vem quando iniciamos uma nova jornada de mudanças e hábitos mais saudáveis. Vem o pensamento do tipo: é apenas R$10, isso não fará nenhuma diferença. É apenas uma parcela de R$ 49,90, que diferença pode fazer? Então some R$10 aqui, R$ 49,90 ali, outros 20 acolá e você terá um bom montante e que com toda certeza fazem sim muita diferença. Seja paciente, jornada. E para finalizar, quero compartilhar contigo um ditado que faz muito sentido. Sonhe grande, comece pequeno e trabalhe muito. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. JP Refeições, o pioneiro no sistema de self-service de espetinhos. Atendimento no jantar de quinta a sábado com delicioso espetinho. E a novidade, peixe frito e batata inclusa no self-service. O JP Refeições fornece almoço com churrasco de segunda a sábado. No sábado, além do churrasco, aquela bela feijoada. JP Refeições, Avenida das Bandeiras, 1713. Jockey Clube. WhatsApp 993097301. Cicobi, a melhor cooperativa do Brasil. Cicobi União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Atendendo você, pessoa física, pessoa jurídica, você que trabalha com agronegócio. Se você não é cliente ainda Cicobi, procure uma das agências do Cicobi. Na Mato Grosso, com a Via Parque, tem uma agência, outra na Euclides da Cunha e agora também em Sidrolândia. Cicobi, o maior sistema de cooperativas do Brasil. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$ 1.600 a R$ 3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. 92 FM. Rádio Hora. Problemas com a direção hidráulica do seu veículo? JP Direções Hidráulicas é a solução. Toda a linha nacional e importada. Equipamentos de ponta, elevadores modernos, retífica da haste hidráulica. Profissionais altamente qualificados. Parcelamos em 12 vezes nos cartões. JP Direções Hidráulicas. Rua Oclésio Barbosa Martins, 502, Vila Progresso, 3342-0122. JP Direções Hidráulicas. Seu carro na direção certa. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h43. A gente vai abrir um parênteses agora para ouvir o saudoso e querido Juca Ganso falando aqui também no Giro Notícias. Como começou o início da Hora do Fazendeiro, um trabalho fantástico do Marrom. Nasceu de uma casa comercial que era a nossa patrocinadora da Rádio Educação Rural e que se prontificou a enviar os avisos às fazendas do homem do campo. Eles vinham fazer as suas compras e a casa lhes oferecia um recado. Vocês querem mandar um recado assim para a esposa, para a filha? Estiveram no hospital? Precisam de uma data que foi estipulada pelo médico, essa coisa toda. Vocês deixem um bilhete aqui, daqui nós enviamos à Rádio Educação Rural e ela vai enviar o aviso ao meio-dia num programa que nós estamos iniciando a Hora do Fazendeiro.
Tá aí para matar saudades do querido Juca Ganso, um ícone do rádio. Fala, Ciro. Tá aberto aqui? Tá aberto. Deixa eu falar um pouquinho do Juca, que ele apresentava a Hora do Fazendeiro, mas ele também ele apresentava um programa de música caipira de manhã, Amanhecendo na Roça. E o Juca nunca gostou de música sertaneja. O gosto musical do Juca era jazz, era blues. Ele gostava muito de Frank Sinatra. O Sérgio Cruz escrevia um programa para ele. Ele interpretava umas 10 vozes diferentes. O Juca era, além de locutor, era radioator muito bom, tinha uma voz, não era aquelas brincadeiras que ele fazia na hora do fazendeiro, né? Nem na hora do programa sertanejo que ele apresentava. Mas era assim uma figura que gostava de pôr apelido em todo mundo, sabe? E ele tinha um detalhe também, ele tinha um português impecável, né? Ele fazia, às vezes, personagens para se comunicar realmente com o povo da roça, né? Ele fazia o personagem, ele criou aquele personagem, né? E como eu falei que o Sérgio Cruz escrevia para ele um programa que ele fazia umas 10 vozes diferentes, e eu ouvia isso quando criança, gente. Eu ouvia já no rádio. Ele era um homem de uma versatilidade fantástica. Quando eu fazia na Educativa à noite, ele era meu ouvinte. Sempre ele pedia, toca um blues aí para mim, ou toca Frank Sinatra. Estou aqui na escuta. Heitor, esse livro Rádio, A Voz da História Sul-Mato-Grossense. Quem estiver interessado, por exemplo, eu não tive oportunidade ainda de lê-lo. O Arthur Mário, que apresentou, ele que fez o convite para que você viesse aqui. Hoje eu falei, Arthur, hoje é Dia Nacional do Rádio, a gente pauta os entrevistados. Ele falou, vou colocar 2 figuraças no programa. E convidou você e o Ciro. Eu falei, Ciro, eu sou fã dele, ouço todo domingo de manhã, eu acordo, vou fazer minha leitura. Quem não é fã do Ciro? E o Heitor também, que o livro é fantástico. Pessoas interessadas encontram onde no livro? Instituto Histórico e Geográfico. Na Calógera, né? Na Calógera, número 3000, em frente à antiga estação da ferroviária ali. E esse livro nós estamos preparando uma segunda edição. Na primeira, o Ciro foi convidado, mas circunstancialmente estava com muito... Você lembra disso? Eu lembro. Que eu te convidei? Eu não pude, para nos ajudar. Mas agora, na segunda edição, nós vamos queremos contar com a sua colaboração. Porque vamos... já vou assumir o compromisso aqui no publicamente, né, Ciro? Não, nós precisamos, porque da primeira circunstancialmente não deu. Como também houve um ato falho nosso, nessa primeira edição, do João Bosco. Nós preparamos toda a matéria, o João Bosco foi no dia do lançamento do livro e não estava o texto dele. Nós não revisamos, fizemos, encaminhamos, e não chegamos a revisar todo o conteúdo do livro. Eu estava me lembrando. E aconteceu isso. Então, a matéria do João Bosco está pronta. Já agora, então, já peço para você nos ajudar. E também tem sobre o Sérgio Cruz. Sobre o Sérgio Cruz também. Nós vamos enriquecer a segunda edição. Estamos procurando patrocínio. Daqui a pouco, mas a gente alcança logo, a gente com certeza, consegue. Quem patrocinou todo esse trabalho livro, bom tem patrocinador. Sempre a gente vai encontrando alguém para ajudar nesses eventos. Eu estava me lembrando aqui agora que em 94, quando o pessoal da Educativa me chamou, eles queriam que eu fosse para a televisão. Era o professor Elinho, que era o diretor, né? Falei, Elinho, televisão eu já faço na Morena, não quero. Mas se a gente quer que você trabalhe com a gente, eu falei, eu quero ir para a rádio, então. Mas o que você quer fazer na área? Porque até então, eu só produzia para os outros, ou programava para os outros. Eu nunca tive um programa meu. Às vezes eu participava de alguma coisa lá na Rural, mas não era uma coisa fixa. Aí eu falei, eu quero ter um programa. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas ouvem rádio. E está voltando com força total. Rádio, podcast, por exemplo, agora, uma coisa é áudio. É o veículo que não é egoísta, né, Ciro? Eu sou bem Heitor? da antiga, eu não gosto de ouvir o rádio na internet. Eu gosto de ouvir no rádio do meu carro ou no rádio de casa. É igual televisão. Televisão eu assisto na minha casa.
Não assisto no celular, não assisto no consultório médico, em lugar nenhum, na minha casa. Pode ser, eu sou noveleiro de plantão, eu adoro uma novela. Mas não tem que ter aquele tititi em volta, você tem que estar focado, tem que estar prestando atenção. Mas pode ser o último, eu estou acompanhando a novela, pode ser o último capítulo, se eu tiver alguma coisa para fazer, e não gravo nada também, eu gosto de ver na hora, se não deu para ver, não gravo. Esse dia saiu no Fantástico, e eu trabalho domingo à noite, saiu no Fantástico a matéria do filho do governador. Aí me ligaram lá na rádio, você não vai assistir? Eu falei, não, estou na rádio. Chega, põe no YouTube lá e assiste. Eu falei, não, eu assisto amanhã, porque eles repetem em todos os telejornais. No outro dia eu assisti 2 vezes a mesma reportagem do Fantástico. Então não tem essa coisa. É igual falar que eu sou colecionador de discos. Eu não sou colecionador. Eu tenho os discos porque é meu material de trabalho. Aí você tem um acervo muito grande. Bom. E agora de CD também, eu fiquei sabendo, né? Eu tenho o disco de vinil em 78 rotações, eu nunca contei. Mas CD, eu tô com quase 40 mil agora, porque eu tô catalogando. E eu compro CD toda semana, agora tá difícil. Não tem mais loja de CD em Campo Grande, mas eu faço pedido para São Paulo. Eu estive em Nova York 2 vezes. A primeira eu trouxe 90 CD, a segunda eu trouxe 120. Porque foi naquela época que o dólar estava valendo a pena você viajar. E trouxe 120 CD na minha segunda viagem a Nova York. E o rádio é uma coisa fantástica que faz a pessoa viajar. Ela fica imaginando. Eu já tive, por exemplo, pessoas... Poxa, Gino, eu imaginava você... cara fortão, morenão e tal, aí vê magro. Não, mas a pessoa viaja, imagina. Pela voz, a pessoa faz uma fantasia, né? Aí quando vai conhecer, não é nada daquilo. São 12h52 e os deputados aprovaram o título de cidadão de Mato Grosso do Sul ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por um placar de 17-3. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou o projeto dos deputados Coronel Davi e Capitão Contar, ambos do PSL, para conceder o título de cidadão sul-mato-grossense ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Está no Correio do Estado de hoje. 12h53. Estou conversando aqui com Heitor Freire, um apaixonado por rádio, autor desse livro, A Voz da História Sul-Mato-Grossense, e com Ciro de Oliveira, um apaixonado por rádio, que faz rádio desde os 14 anos também, e vive rádio, apesar também de fazer televisão, mas a grande paixão, e que para Campo Grande, seu programa de domingo, eu paro realmente para ouvi-lo. Tivemos também, não podemos deixar de registrar, falando de produtores, que você é e foi, continua sendo, nosso querido e saudoso Josino também. Josino Teodoro. Trabalhou em emissoras de São Paulo. O Roberto Carlos, quando esteve em Campo Grande, a única pessoa que ele recebeu da outra vez, não dessa última, foi o Josino. O Josino ainda era vivo. O Hélio Ribeiro tem uma passagem também, onde ele fala do Josino, quer dizer, a importância do Josino em nível nacional como produtor. E terminou suas atividades aqui, na época Rádio Cultura, sempre ligado ao Arthur Mário. Arthur Mário sempre teve esse carinho, esse amor pelo Josino, né? E a gente sempre comenta do saudoso Josino. Né? Temos que lembrar também do Edgar Lopes de Farias, que Edgar também Lopes teve uma morte trágica. Assim. O Rui Pimentel, o Heitor já comentou, né? O Rui também, que já nos deixou. Você já falou do Rui Pimentel. Rui Pimentel. Já está no livro. Tá no livro. Pimentel, um texto do Pierre Adler, que foi o grande companheiro dele do rádio, o rádio no esporte, que eles trabalharam juntos a vida toda, né? Quem teve essa parte do esporte. Um programa na Educação Rural que eu fazia a produção, era Ampla Visão, foi meu Deus, Jonathan Barbosa. Jonathan Barbosa teve um programa no rádio que eu fazia a produção para ele, que era o Ampla Visão. São 12h55, muita história do rádio, realmente emocionante. O rádio é o veículo que não é egoísta. Você pode estar no carro, no banheiro, eu me lembro que sala. O Macaron apresentava, agora estou fazendo confusão se era o Silf, nas rádios Silf ou o Macaron que apresentava um programa Não Diga Não. Gostava demais de ficar assistindo. Os ouvintes ligavam, né?
Não podia falar não, né? Era um bate-papo onde a pessoa... não podia falar não. Não podia falar não. E o rádio, de um modo geral, aqui no Mato Grosso do Sul, até da época que era um estado só, uno, tinha um número enorme de grandes profissionais. Paulo Roberto, todos oriundos, por exemplo, de Corumbá. Eu me lembro dos irmãos J. de Oliveira, Sérgio de Oliveira, o J. da Rural, o Sérgio aqui da Cultura, Marins Gonçalves, Estevão Bimbi passaram por aqui. Não sei se vocês lembraram do Délio Nascimento, do Ciro Nascimento. Ciro foi da Rural, veio de Corumbá também para cá. Foi na leva em 72, quando veio Ciro, Jota e um outro que eu não estou lembrando o nome. Quando eu chegando de São Paulo, em Corumbá, abri o teste para locutores, foi quando eu comecei minhas atividades em 1972, entrando na vaga dessas feras, né? Ciro Nascimento. Enio Rodrigues, alguém lembrou do Enio? O Enio apresentava o Juventude em Brasa antes do Bosco. Aí o Enio é meu ouvinte na rádio, meu amigo de Facebook, ele me ouve todo domingo, ele está bem doente. E ele foi para São Paulo para ser dublador. Aí vagou, o Bosco já estava ali aprendendo a fazer sonoplastia. O Bosco também começou na Rural, pegando os avisos da hora do fazendeiro. Depois foi fazer sonoplastia, e depois, quando vagou a vaga do N, ele foi apresentar o Juventude em Brasa. Aí da turma mais nova tem o Rezende Júnior, o Édio Mociaro, que hoje não faz mais rádio, é advogado. O Éder Mociaro foi eu que levei ele para a Difusora. Quando eu fui para a Difusora, em 73, o senhor Jorge Zara me deu carta branca para mexer na programação da rádio e nas vozes. E eu me lembro que eu implantei uma programação de FM que nem existia no Brasil. É porque eu via muito o Jornal do Brasil. Foi a primeira vez que em Campo Grande se ouviu uma Elis Regina, um Belchior, um Pink Floyd, que eu incluí na programação. E não podia ter papo. Eu tinha um bom jornal às 7 horas da manhã, que eu tinha correspondentes do interior por telefone, pessoas que não ganhavam nada, eram meus amigos, faziam de graça, eles entravam de Ponta Porã, de Dourados, de Três Lagoas, de Corumbá. E aí o Gaspar Silva era quem vendia, né? Então, Gaspar foi da Morena, né? Muito tempo. Já tempo. Faleceu também. Já faleceu também, muito meu amigo. O Gaspar me deu um monte de CD. Eu não sei se quando ele percebeu que ia morrer, não sei o que, ele começou a levar um monte de CD para mim. CD, fita de vídeo. Aí eu fazia esse grande jornal e depois era só Difusora Faixa Música. Eu tocava 3, 4 músicas e tinha um informativozinho rápido. Aí eu precisava de vozes novas, né? Então eu levei o Éder Mociaro. O Éder não sabia nada de rádio. Músico em Corumbá. Ele era músico do Zutric, tocava no Zutric. Veio do MJ6 eu tocava as músicas na Difusora, ele já gravava e já começava a tocar no baile. Eu escrevi os primeiros textos para ele aprendeu, depois ele foi a grande voz do rádio em 80, já aqui na Canarinho. Uhum. Ele fazia uns negócios na Afonso Pena, era um programa que pegava o recado das pessoas na hora ali e tal. Levei o Antônio Mário também, o Tom, que também era músico do Zutric, porque eu queria pessoas que falassem, tivessem uma boa voz e tivessem um bom inglês, os dois falavam. Então, o Zutric foi do Miguelito, né? Miguelito. O Zutric era o Miguelito, o Antônio Mário, o Lúcio Val, que já morreu. Lúcio foi do Mini Boys também. Mini Boys. Eles começaram com Mini Boys. Era a Miguelito, então Antônio Mário, Éder Mociaro e o Lúcio Val. Uhum. Marcaram época, né? Marcaram época. Em 70, os bailes do Surian, porque hoje está fechado, né? Até a próxima história que eu vou contar na TV vai ser sobre o Clube do Surian. Estive lá semana passada, está tudo derrubado, tudo estragado, mas eu vou mostrar e lembrar as histórias, sabe? O Surian foi o primeiro daqui a fazer os festivais de música apresentados pela Maria da Glória Sarrosa e o Nelson Nachife. Não era um festival de músicas inéditas, era um festival de interpretação. Interpretação. E eu já estava lá assistindo, porque eu gostava, eu gostei de música, então sempre eu via o rádio, olha como eu sou antigo.
Experiente, Ciro. A gente não tinha luz elétrica. Era um rádio de válvula. Você tinha que ligar, esperar a válvula esquentar para você poder ouvir. Para começar a falar. Aí o Onésimo tinha, na Cultura, tinha um programa Histórias do Outro Mundo. Era só coisa de terror. Imagina, eu morava numa casa de madeira, tudo escuro, não tinha luz elétrica, e ficava ouvindo o rádio meia-noite. Era meia-noite o programa. E os contra-regras, né? Nossa! Fazia os barulhos. O Onésimo, quando eu trabalhei com ele... Torque, era um sonoplasta da época que ele fazia, eu não lembro o nome dele todo agora. O Onésimo, quando eu trabalhei com ele era TV Cidade, hoje é tudo Morena, né? Só em Mato Grosso que ficou Centro-América. Foi o cara que mais eu vi agilidade com 2 dedos apenas numa máquina de escrever. Ele sentava na máquina, parecia uma metralhadora. E o Onésimo, além uma criatividade, rádio, ele foi o responsável pelos festivais de música na TV. E o futebol também. Futebol também. Ele terminou praticamente a carreira dele promovendo, ele promovia daqui até Cuiabá, ele ia promovendo onde tinha televisão. Fez o primeiro festão que ganhou o Aurélio Miranda. Na época, o Lima Duarte veio apresentar a final do festão, que foi no Morenão. O prêmio era um Fusquinha. Era o Tostão e o Guarani, que era um baixinho assim. Aí, era Cruzeiro, Tostão e Centavo. O Centavo era um pequenininho que tocava sanfona. Depois virou a dupla, né? Tostão e Guarani. Então, esse primeiro foi o primeiro festão, o Lima Duarte apresentou, aí teve o primeiro Fesul. Aí já foi no clube, no Mineirão Libanês, que foi apresentado pelo Tony Ramos. Tony Ramos. Rapaz de Corumbá, se não me engano, com Pescador, Tadeu Vicente, Atagiba. Eu me lembro do grupo Terra Branca de Corumbá. Branca do Hélio. Hélio hoje é radialista aqui em Campo Grande também, que era do grupo Terra Branca. Na Canarinho, já na época da Canarinho, eu fui o primeiro programador de rádio a tocar os músicos do Estado. Mas eu briguei muito na época com o Antônio João, porque não programa essas porcarias desses músicos da terra. Eu tocava em fita de rolo, eu tocava em fita cassete, o Grupo Acaba, o Grupo Terra, o Carlos Coma, Geraldo Espíndola, TT Espíndola, o Antônio João odiava TT Espíndola. E eu brigava muito. Quer dizer, o Antônio João todo mundo conhece, sabe do jeito que ele é. Ele nunca alterou a voz comigo, ele nunca falou uma besteira para mim, ele me respeitava muito. Então, mas tem essa briga, né? Eu me lembro que Almir não podia tocar. O Almir só foi tocar no rádio, só deram valor para o Almir depois que ele fez a novela Pantanal. A novela Pantanal não, a novela na Globo, que ele fazia com o Sérgio Reis. Aí, eu estou lembrado, mas não lembro o nome. O Rei do Gado não. A novela que ele fez, aí, como ele começou... Qual? O Rei do Gado. É o Rei do Gado. É o Rei do Gado. Aí o Brasil inteiro conhecia Almir, aí podia tocar. Então eu acho uma hipocrisia isso, sabe? Por que não vamos valorizar o que nós temos aqui de bom na nossa terra? Zé Maria, saudoso também, de saudosa memória, pai do Luciano, que hoje é o gestor daqui, o proprietário, juntamente com a Elza, a viúva do Zé Maria, que esteve aqui no estúdio, fez questão de vir abraçar vocês, também se emocionou junto com o Ciro. Eu tenho até hoje uma carta do Zé Maria me dando os parabéns no final de ano lá. Se eu achei essa Zé Maria, eu fui colega com ele, tendo a professora Enedina, mãe dele, como professora para nós dois. Realmente hoje o programa é bastante emocionante. Luciano, inclusive, está em São Paulo hoje, numa reunião da ABERT. O Arthur Mário me falou que e deixou um abraço para vocês. Fantástico. O Arthur Mário eu conheci garoto ainda, né? Obrigado, Vitor. Vou esperar o seu toque agora, hein? Pode deixar. Está aqui com o testemunho do Lino. Compromisso assumido, eu sou testemunha, assina embaixo, né? Que mais, só para a gente finalizar, nós já estamos 5 minutos além do horário, foi autorizado pela direção da rádio para que a gente extrapolasse, porque realmente hoje é o Dia Nacional do Rádio. Com figuras como vocês, nós temos, não tem como terminar dentro do horário. Que mais, Heitor, você destaca da voz da história sul-mato-grossense
Esse livro ele tem tudo. Então, o que ficou faltando vai vir para a segunda edição. Tem previsão para essa segunda edição já? Nós estamos preparando o livro, eu e a Vera Tilde. Mas logo que estiver pronto, nós vamos fazer um anúncio. Eu venho aqui. Vem aqui. Vem aqui. Firmado o compromisso de você nós voltar aqui. Nós abordamos, inclusive, o rádio amador, o rádio comunitário. Maravilha. Que é uma nova atividade dentro da radiodifusão. Né? Eu estava me lembrando aqui, eu posso contar uma história de bastidor? Muitas histórias, se quiser, eu tenho várias Ciro. histórias, tem algumas que eu não posso contar. Mas como eu vou contar na TV agora que eu gravei convosco, a gente fazia na Rural um jornal à noite, chamava-se Grande Jornal Falado. O prefixo era a Marcha Militar, ainda em 78 rotações, era apresentado pelo João Bosco de Medeiros, Marins Gonçalves e o Estevão Bimbi. Aí, uma noite, coloquei o prefixo, abri o microfone, o Bosco soltou um pum, mas daqueles bem alto, que saiu no ar e empestou o estúdio, o corredor, aí saiu todo mundo correndo, né? E rindo. E tal, passou, tal, entraram para o estúdio, eu colocava o prefixo, abri o microfone, os três caíram na gargalhada. Conclusão, aquela noite não teve jornal, não teve como, sabe? Tem essas histórias, inclusive na radiodifusora em Corumbá, na época ainda, né, que demorava para esfriar, pô, deu um pique de energia, e eu e o Irineu Seiser, também um grande radialista, acho que mora em Aquidauana hoje, soltou um palavrão, né, e falou alto, achando que tinha saído, ainda continuava a válvula quente, e tinha um bar chamado Vasco da Gama, em Corumbá, que retransmitia esse jornal. E o palavrão saiu lá. A Polícia Federal, na hora, chegou lá. Mas você sabe que até, falando em federal, né, eu vivi essa época da repressão, eu fazia a programação da Rural, eu tinha que fazer antes, levar lá para eles... Isso, eu vivi também em 73, 72. Falando desse negócio de você... até hoje, de vez em quando eu faço isso. Ainda bem que eu nunca estou falando nada demais. Deixar o microfone aberto e tocar o telefone, eu atender e a minha voz está saindo no ar. Aí alguém já mandou uma mensagem, se seu microfone está aberto. Mas eu nunca falei nada demais, sabe? Estou conversando com o ouvinte e tal. Na Rural ainda, a gente, como a rádio era da Diocese, às 7 horas da noite, tinha no domingo, tinha um terço que era por telefone, as irmãs ligavam e eu tinha que colocar o telefone, a hora que entrar no ar, colocar o telefone no gancho de novo, que continuava. Teve um domingo que eu coloquei no ar e não coloquei o telefone, e a discoteca era do lado. E eu fiquei ouvindo música alta durante o terço todo. Quando acabou o terço, desliguei o telefone, toco o telefone, era o Ayrton Guerra. Ciro, o que estava acontecendo durante o terço? Será que tinha alguma festa perto da casa das irmãs lá? Porque eu vi música o tempo todo. Aí eu parei, pensei, falei, não, Ayrton, a culpa foi minha. Eu deixei o microfone, não coloquei o telefone no gancho, então... E aí captava o som ambiente. Parecia que tinha uma festa do lado da casa das irmãs. Gente, 1h09. Heitor Freire, muito pela presença aqui no Giro Notícias. E realmente a gente falaria o dia inteiro aqui de rádio. É fantástico, emocionante, é muito bom. Parabéns pelo livro e obrigado pela sua presença aqui no Giro. Obrigado, Gino. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui comemorando junto, aqui entre nós, nessa irmandade aqui, com essa figura histórica que é a Ele falou irmandade, eu já estou me sentindo uma entidade já. A história está aqui, nós vimos hoje, a gente já sabia, por isso que naquela oportunidade da edição do livro eu fui atrás dele, mas agora nós vamos contar com a sua participação, não só num texto, você fazendo um contexto geral da sua experiência. Ok, tá? Combinado. Muito obrigado, Gino, pela oportunidade. Se por acaso esquecemos o nome de alguém, pedimos perdão. Porque, realmente... olha, eu mesmo, né? É muita gente, a gente pode ter boa, né, de rádio. Eu já tenho mais de 50 anos de rádio, então trabalhei com muita gente. Pode ser que a gente tenha esquecido de alguém, né? Mas... Ciro, muito obrigado pela presença aqui no programa. Agradeço mesmo, porque é muito bom a gente contar a história do rádio, porque as pessoas têm memória curta, né? É igual a televisão, se você não está no vídeo,
Zé do Brejo, bem Zé lembrado. do Brejo, marrom lembrando bem aí, lembrado. mas... É que eu não trabalhei com ele, então não fica na minha... Estou falando assim, a pessoa que não aparece no vídeo é esquecida. Imagina o rádio, então, que a pessoa some e ninguém... Então, queria agradecer muito. Quando o Mário me passou hoje um WhatsApp, é o meu horário de TV. Eu saí da TV nesse horário, 1h15. Eu falei, Mário, eu vou dar um jeito, porque eu tenho que participar disso. Aí consegui sair mais cedo lá, conversei com o pessoal. Não, Ciro, não, pode ir. Obrigado mesmo pela lembrança. O rádio, para mim, é igual uma cachaça. Gosto, amo. Eu sempre digo para as pessoas que eu tenho 2 profissões que eu amo e ainda ganho para isso, sabe? Não ganho bem, mas dá para viver muito bem, que é o rádio e a TV. Amo o que eu faço. Eu não escolhi ser radialista e nem ser jornalista. Elas vieram para mim porque tinha que ser para mim, né? Mas amo de paixão. Eu estou há 25 anos na Educativa, eu nunca faltei um dia, nunca gravei o programa, chova ou faça sol, eu estou lá. A não ser nas minhas férias, né? Que eu também tenho que descansar. Mas estou todo domingo lá, e de manhã e à noite. Como você falou do Juca, por exemplo, que ele era apaixonado por blue, por algum outro tipo de música. Qual o tipo de música que você mais gosta? Qual o gênero, Ciro? Gente, eu não vou dizer um gênero. Eu sou apaixonado pelas vozes femininas. Eu gosto muito das vozes femininas. E eu acho que o Brasil tem... Nana Caymmi, eu sou apaixonado. Elis Regina, eternamente apaixonado. Mas eu gosto muito também de música instrumental. Gosto de ouvir instrumentos. Gosto do chorinho instrumental. E pela voz feminina, então, Tetê Espíndola, a Tetê é assim, ou você ama ou você odeia. Eu amo. É fantástico, orgulho de Campo Grande, orgulho de Mato Grosso do Sul. Ciro, um grande abraço, obrigado pela presença aqui no programa e domingo estamos lá. Obrigado e para todos aqueles que ainda usam a voz para se comunicar, para emocionar as pessoas, os ouvintes. Parabéns pelo Dia do Rádio. Grande abraço. 1h12, amanhã 7h, Arthur Mário comanda o Jornal da Hora e eu, 12h, novo encontro aqui com o Giro Notícias e a nossa equipe de jornalismo altamente comprometida com o jornalismo sério. Grande abraço, boa tarde e até amanhã.